A Câmara aprovou nesta terça-feira, por 370 votos favoráveis e a 110 contrários, o projeto de lei antifacção. O texto é de autoria do governo, mas foi relatado pelo deputado Guilherme Derrite, de oposição. A iniciativa traz penas mais duras para os crimes cometidos por facções, com penas de até 40 anos de prisão, e determina a criação de novos instrumentos para combater as facções, como a criação de um banco de dados com a identificação de todos os grupos. Agora, a iniciativa segue para o Senado, onde deve ser relatada por Alessandro Vieira. Vamos entender os principais pontos do PL antifacção, aprovado ontem pela Câmara. Olha lá. O texto institui um tipo penal para grupos ultraviolentos, milícias e paramilitares. O Senado ainda pretende categorizar organizações criminosas como grupos terroristas. Crime de organização criminosa composta por facção passa a ser punido com penas entre 20 e 40 anos de prisão. As lideranças podem pegar até 66 anos de cadeia. Agora, a progressão de pena pode exigir 70%, 75%, 80% ou 85% do cumprimento da pena em regime fechado. Confisco de bens. O juiz poderá decretar o perdimento definitivo ainda no inquérito, quando houver risco de dissipação e indícios de origem ilícita. Destinação de bens apreendidos. Quando a investigação for estadual, os bens irão para o Fundo de Segurança do Estado ou do DF. Quando houver participação da Polícia Federal, a parte cabível irá para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Cria-se o Banco Nacional de Organizações Criminosas Ultraviolentas. Extingue-se o auxílio reclusão. A audiência de custódia é feita prioritariamente por videoconferência. Após a aprovação do chamado texto base, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, falou sobre o assunto. Vamos ouvir. Não existiram heróis e vilões. Os lados políticos podem até fazer valer suas narrativas, mas nunca podemos esquecer que o verdadeiro vilão é o crime organizado. E o herói é o povo brasileiro, que sobrevive todos os dias com um crime cada vez mais organizado. Hoje, nesta data, a Câmara dos Deputados faz história. Entregamos uma resposta dura contra os criminosos. Não é uma vitória de A ou B, é uma vitória do Brasil. Diante do processo que vivenciamos, cabe ressaltar que a função do Parlamento não é carimbar um projeto que seja apresentado por alguma força política e passar adiante. O compromisso do Parlamento é debater as matérias e entregar a melhor versão possível. O cidadão não está preocupado com o número ou a paternidade do projeto, mas com a resolução do problema. São milhões de brasileiros que sofrem diariamente sob o domínio das organizações criminosas. Cidadãos que perdem o direito de ir e vir, que vivem com medo, sob a mira de fuzis, que se revoltam com os criminosos, cumprindo penas curtas e voltando para as ruas. O deputado Guilherme Derrite, relator da proposta, também celebrou a aprovação do texto. O projeto mais duro e eficaz contra o crime organizado que esta nação já viu. E digo aqui, olhando nos olhos de cada um que está assistindo, pela primeira vez na história deste país, aprovamos uma lei que permite que um líder do primeiro comando da capital cumpra 40 anos de prisão em regime fechado, em presídio federal de segurança máxima, sem visita íntima, sem progressão do regime de cumprimento de pena, sem indulto, sem anistia e sem liberdade condicional. Pela primeira vez, um criminoso do Comando Vermelho, que fecha a favela com barricadas, que atira com fuzis, que usa drones para jogar granadas contra nossos heróis da segurança pública, vai cumprir 30, 40, 50 anos de cadeia. E vai cumprir de verdade. E pela primeira vez, o filho de um faccionado e um membro de organização criminosa deixará de receber auxílio reclusão quando seu pai for preso. Auxílio este que eu defendo para a família da vítima, não para a família de quem escolheu a vida do crime. Mas o avanço não para por aí. Esse projeto traz uma inovação gigantesca que muda o jogo contra o crime organizado. Agora será possível bloquear bens, carros, imóveis, criptomoedas, dinheiro em conta, cartões de crédito e débito, Pix, tudo,
ainda na fase de inquérito, antes mesmo de terminar o processo. Isso é um divisor de águas. É cortar o dinheiro do bandido no momento em que ele ainda precisa dele. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi outro a comemorar a aprovação do texto. Para comemorar, porque a aprovação do marco legal de combate às facções criminosas sepulta definitivamente a era da leniência. O Brasil resolveu chamar essas facções pelo nome certo e decidiu enfrentar o seu maior inimigo. O marco legal representa o início de uma nova etapa, que é aquele que vem dominando o território, levando terror às comunidades, enfrentando o Estado brasileiro, vai perder. Aqueles que votaram contra resolveram enfrentar o tema pela lente da ideologia, mas o Brasil resolveu enfrentar o tema pela lente da realidade. Resolveu enfrentar o seu maior inimigo, o crime organizado. Como resultado, nós temos novos tipos penais, aderentes à realidade, ao dia a dia das facções criminosas. O endurecimento drástico de penas, a retirada de benefícios, o fortalecimento da execução penal, a possibilidade maior de asfixia financeira, inclusive com perdimento acelerado de bens e a intervenção em pessoa jurídica. Parabéns à coragem do presidente Hugo Mota e também ao trabalho profissional dirigente do Guilherme Derrite, que foi o relator. A segurança pública voltou ao centro do debate nacional e quem não entendeu isso, não entendeu o Brasil. Wilson Lima, Rodolfo Borges e Ricardo Kertzmann, boa tarde. Wilson, mais uma derrota na conta do governo? É exatamente isso, Guilherme. Boa tarde para você, Guilherme. Boa tarde para você, Ricardo. Boa tarde para você, Rodolfo. Mas principalmente boa tarde para você, meu amigo e minha amiga de O Antagonista. Quem não está tendo uma tarde muito boa é justamente o governo Lula e a bandidagem, porque de fato esse projeto ele endurece de forma substancial o combate ao crime organizado. Lógico, não era o texto ideal, o texto ele poderia ter sido melhorado. Ele foi aprovado ali meio que no afogadilho, na pressa do Hugo Mota. O Hugo Mota queria dar uma resposta nesse tema, né, de combate à criminalidade, pegando aí carona na mega operação do Rio de Janeiro de aproximadamente 3 semanas. Então ele queria dar essa resposta. Então o projeto, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, ele é um projeto nível 7, ele poderia sair daqui da Câmara nível 8 ou 9. Mas o Hugo Mota, ele preferiu a pressa. E, de novo, né, a pressa, nesses casos, ela não ajuda muito. Aquela frase que eu sempre falo, hard cases make bad law, quer dizer, legislações ruins, casos complicados, tendem a gerar uma legislação ruim. Não foi necessariamente nesse caso. Nesse caso, pelo menos, o presidente Hugo Mota e o Guilherme Derrite, o deputado Guilherme Derrite, e agora ele vai voltar, o Derrite vai voltar a ser secretário na semana que vem, pelo menos entregaram um texto razoável. Esse texto vai ser lapidado no Senado e é esse que é o grande problema de você fazer um trabalho acelerado na Câmara, porque no Senado o relator da proposta vai ser o senador Alessandro Vieira, e o Alessandro Vieira já deixou muito claro que ele vai mudar o texto da Câmara. Assim que ele mudar, esse texto volta para cá, sai do Senado e volta para a Câmara. Então, corre-se um risco de que uma ideia boa de fato fique pingando nas duas casas, né? Sabe aquele efeito ping-pong? Porque como o projeto saiu daqui muito na pressa, com várias pontas soltas, principalmente em relação à Polícia Federal, então essas pontas soltas vão ser corrigidas no Senado. Então assim, mas pelo menos, e aí dá para a gente comemorar sim, pelo menos já é um indicativo, já é um primeiro passo, pelo menos houve um endurecimento no que se refere ao tratamento sobre as organizações criminosas. Lá no Senado, por exemplo, tem senador que quer colocar a questão de associar grupos como o Comando Vermelho e também o PCC a igualar esses grupos a grupos terroristas. É um tema que o PT foge. Mas, de novo, hoje o governo Lula não tem muito o que comemorar, porque, como a gente vai falar, inclusive, mais para frente, toda a bancada do PT votou contra esse projeto. Mas não votou porque era um projeto todo ruim. Votou por uma questão meramente ideológica. Rodolfo, o governo Lula não entendeu o Brasil? Boa tarde a todos, é o que o Tarcísio está dizendo, e essa é uma boa deixa, Guilherme, porque o Wilson fez a análise do ponto de vista legal, e é uma análise que vai ser feita ao longo aí de semanas de tramitação no Senado, mas eu queria fazer uma análise do ponto de vista político, porque o que está acontecendo do ponto de vista político, o que aconteceu ontem à noite, é uma coisa absurda, e eu estou até escrevendo uma análise agora para publicar no Antagonista para tentar dimensionar isso, porque vamos lembrar o que aconteceu ontem, né? Do início. O governo Lula reagiu mal à Operação Contenção no Rio de Janeiro. Plantou semeu desconfiança, até hoje não apareceu nada
de críticas de que essa operação tenha pegado ali alguém que era inocente, uma mulher, uma criança, um idoso, como o governo Lula sugeriu que teria ocorrido. 2 dias antes daquela operação, o Lula tinha dado aquela declaração atrapalhada, tratando o traficante como vítima. Para tentar responder a tudo isso, que estava pegando muito mal para o governo Lula, eles apressaram o encaminhamento desse PL antifacção, que era para ser o bote salva-vidas do governo Lula na segurança pública, já que a PEC da segurança pública também não tinha emplacado. E o que aconteceu ontem? Os governistas votaram contra o projeto que deveria ser o bote salva-vidas do governo Lula na segurança pública. É uma coisa absurda. E aí quem aparece para posar para a foto com o projeto de lei é o provável adversário do Lula na próxima eleição presidencial. A gente botou aí, quem está celebrando é o Tarcísio. Parece que ele virou o rosto desse projeto de lei que era para salvar o Lula. Para você ver o nível desse governo, é uma coisa absurda do ponto de vista político. Você tenta uma alternativa para limpar sua barra e você acaba favorecendo, entregando no colo dos seus maiores adversários um trunfo político. Pode ser que a coisa mude no Senado e a gente vai ver, o Wilson já disse, pode ser que isso vá ficando pelo meio do caminho, já que era um projeto do governo federal e acabou sendo adotado pelos opositores do governo federal. Então pode ser que agora tome um rumo diferente no Senado e que na Câmara a gente vai ver o que vai acontecer ainda. Mas o cenário desta semana numa derrota retumbante para o governo Lula, naquilo que ele esperava conseguir uma vitória ou pelo menos diminuir um pouco o impacto muito negativo que teve para o governo a reação dele em relação àquela operação da Polícia do Rio de Janeiro, a Operação Contenção, e também por conta dos comentários do Lula. E ele não deixou de fazer comentários ruins, inclusive, desde que essa operação foi deflagrada. Ele passou um tempinho calado, mas quando abriu a boca, foi para piorar a situação. Ricardo Kertzmann. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Wilson, Rodolfo. Boa tarde também, queridos amigos antagonistas. Olha, ufanismos à parte, né, declarações políticas, auto-vangloriação de lado a lado à parte, é necessário, né? A gente está falando de um projeto, de uma lei que é mais do que bem-vinda, ela é necessária. Só que, vamos combinar e vamos ser todos realistas aqui, ela não resolve o problema da criminalidade brasileira, ela não resolve o problema das facções organizadas, nem do crime organizado de modo geral. O nosso buraco, infelizmente, é muito mais embaixo. O recrudescimento das penas, o maior rigor da lei, obviamente é bem-vindo. Mas, repito, não adianta vir o governador Tarcísio, não adianta vir deputado da oposição criticando o texto, deputado governista criticando o texto, o deputado da oposição enaltecendo o texto, como se tudo isso, a gente viu o Hugo Mota, como se tudo isso fosse salvar o Brasil da violência, porque nada disso vai acontecer, a gente vai continuar tendo problemas seríssimos relacionados ao crime organizado, porque depende de uma atuação firme, de inteligência policial, de um efetivo policial, tanto na prevenção quanto um efetivo policial ostensivo. Precisamos de forças policiais mais bem equipadas, enfim, é todo um conjunto que a gente sabe que a gente não tem e tão cedo, né, infelizmente, a gente não vai ter. Mas, repito, é uma lei mais do que bem-vinda, necessária. Só que, como vocês mesmos já analisaram, é uma lei que, muito provavelmente, ela vai ser bastante alterada no Senado. A relatoria é do senador Alessandro Vieira, é um quadro altamente técnico, altamente qualificado, com muita experiência no assunto e que tem uma grande vantagem. Não milita politicamente ou ideologicamente por A ou B em relação a essa lei. Ele observa sobre o critério técnico. Então, se o governo, né, se a base governista, por exemplo, não quer, nem pensa em ouvir falar em equiparar a facção criminosa a grupo terrorista, o Alessandro Vieira, a análise dele, ele já deu uma entrevista para a gente no Papo Antagonista falando sobre isso, a análise dele é técnica e acha que não tem que ser equiparado mesmo, mas isso não significa que ele é radicalmente contra e não vai abrir brecha para que algum tipo de acomodação nesse sentido seja proposta pela oposição e ele consiga equilibrar.
Eu tenho, particularmente, eu tenho a esperança de que esse texto vai ser reformado para melhor no Senado. Vai ser melhorado pelo senador Alessandro Vieira. E aí, quem sabe, quando isso voltar para a Câmara, volte de uma maneira mais equilibrada, que de fato, né, resulte em leis práticas, porque tem isso também, né, gente? Não adianta ficar fazendo leis que no papel são muito bonitas, mas na hora da execução, ela também não se mostra possível. Então, é um caminho, né, que bom que isso está acontecendo, mas repito, né, eu ainda prefiro não, né, eu infelizmente acho que a gente tem um caminho muito longo pela frente. E só para finalizar, Rodolfo, sobre o seu comentário a respeito do erro político, mais um erro político do governo Lula, eu fico com a impressão, eu estava até comentando isso com amigos ontem, parece que nenhum dos lados, né, nem o Lula nem a oposição, parece que de fato quer ganhar a eleição do ano que vem. Porque a gente vinha com o presidente Lula numa trajetória de queda, uma trajetória consistente, ladeira abaixo. Aí vem a oposição, né, com o Eduardo Bolsonaro, os bolsonaristas, e invertem o jogo, começam a fazer aquele tanto de atrapalhado, e aí o Lula vai e é alçado, né, se torna altamente competitivo novamente. Aí parece que ele não gosta da história, vem essa operação policial no Rio, o Lula se coloca de forma contrária à operação, dá aquela declaração imbecil dizendo que um traficante é vítima do usuário, aí devolve a bola de novo para a oposição. E aí fica nesse ping-pong. Aí a oposição, quando parece que está crescendo de novo, acontece o que aconteceu na semana passada, vai o Derrite Brasília e faz uma atrapalhada envolvendo a Polícia Federal, querendo tirar poderes da Polícia Federal, querendo que os governadores autorizem as operações, aí baixa a bola de novo. Aí agora vem o governo Lula, né, em vez de surfar nessa onda, vai e devolve a bola para a oposição, ou seja, parece que ninguém está querendo ganhar essa eleição ano que vem, fica todo mundo cometendo erro um após o outro. O Partido dos Trabalhadores entregou 65 dos 110 votos contrários ao projeto de lei antifacção na Câmara. As bancadas do PCdoB e do PSOL também votaram de forma unânime contra a proposta. Vamos ouvir o deputado Glauber Braga, que esperneou. É verdade que nos 5, agora 6 relatórios, houve uma intenção de enfraquecer a Polícia Federal? Sim, é verdade. E continua no atual texto, ao retirar recursos que são fundamentais do Fundo de Segurança, que são utilizados pela Polícia Federal a partir da lógica da diluição apresentada pelo relator. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, também se manifestou. Vamos ouvir. E houve gente de forma oportunista que quis desvirtuar aquele projeto para construir uma blindagem para setores econômicos, para gente da política também. Nós conseguimos vitórias importantes. Se não fosse o nosso combate e a entrada da sociedade civil brasileira, eles iam atrelar as polícias federais aos governadores dos estados. Estava escrito. Isso não é invenção, isso não é má interpretação. Era um novo pacto federativo. Rodolfo Borges, que vitória é essa que o Lindbergh disse? Olha, a gente estava falando um pouco sobre isso já. O PT é o seguinte, o que ficou escancarado na forma como se resolveu na Câmara, por enquanto, esse projeto de lei antifacção. O governo só queria o projeto se fosse o projeto do governo Lula. E aí o Derrite, depois da aprovação ontem na Câmara, ele fez uma manifestação, a gente até destacou, está destacado lá no portal do Antagonista agora, na qual ele disse que a Secretaria de Relações Institucionais do Governo, o Ministério da Justiça, nem a Presidência, nenhum desses órgãos procurou o Derrite para negociar. Agora, todos eles estavam falando publicamente, reclamando do projeto publicamente em suas redes sociais. O Lindbergh, inclusive, também é outro que não procurou o Derrite para tratar oficialmente dessa questão. E aí é um problema aí, porque eu entendo que o governo Lula, que os governistas, os lulistas, tenham se incomodado com o fato de que o Hugo Mota entregou esse projeto de lei na mão de um adversário do governo Lula. Eu entendo que eles se incomodem com isso. Mas aí você tem que, do ponto de vista político, refazer a sua estratégia.
Eles não refizeram a estratégia. Eles ficaram, olha, a gente só vai aprovar se for o nosso. Mas não é assim que funciona no Congresso Nacional. Você tem que conversar com os parlamentares. E aí, me parece, do ponto de vista político, eles deveriam ter feito tá bom, Derrite, vamos conversar e vamos tentar se entender. Obviamente, tudo isso seria feito de forma cínica. Mas eles teriam um argumento de que eles estão tentando melhorar a segurança pública. Hoje, diante do que aconteceu na noite de ontem na Câmara dos Deputados, o que está posto o governo Lula não queria resolver o problema da segurança pública no Brasil, que é o que a gente vem dizendo aqui já faz dias. O governo Lula queria resolver o problema da segurança pública para o governo Lula. Então, o projeto de lei só vale se for da forma como o governo Lula propôs. Por quê? Porque é o governo Lula que queria posar, como fez hoje o governador de São Paulo, com esse projeto, quando ele fosse aprovado. Então, isso para mim que é a atrapalhada política que aconteceu nessa história toda. Eles tinham uma intenção, e já acho também que a leitura que eles tiveram era errada, porque a gente também falou isso aqui na semana passada, ou foi até 2 semanas atrás. Eu disse aqui, é óbvio que a oposição não vai entregar essa vitória para o governo Lula. E eles acreditarem que isso poderia ocorrer é uma coisa bizarra. Talvez eles tenham acreditado, e estejam ainda confiando nisso, de que a narrativa vai ser mais forte. Só que é uma narrativa muito difícil de fazer diante de tudo que o governo Lula construiu ou não construiu sobre segurança pública até agora. Então é um governo que tem a fama de ser leniente com o crime, inclusive por conta das declarações do presidente da República. Então ele tem que se entender, ele teria que se entender com o Congresso Nacional para tentar sair menos pior dessa história, e está saindo pior ainda do que já era. Então, assim, para mim, resumindo tudo, é uma atrapalhada política tão grande que eu acho até difícil de traduzir. Porque já era ruim a situação, eles tentaram melhorar e na tentativa de melhorar, pioraram ainda mais. Wilson, tá faltando habilidade para a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, chefiada pela Gleisi Hoffmann? Tá faltando boa vontade, né? Essa que é a grande verdade, não tá faltando habilidade. A Gleisi é uma... pode sorrir, Guilherme. Eu sei que de vez em quando você segura o riso, mas pode ficar tranquilo, rapaz. Aqui o programa é livre. É o que acontece. O programa de meio-dia tem essa vantagem, né? Dá pra gente ser mais leve. Falta boa vontade da Gleisi. A Gleisi, quando ela quer, ela mexe os pauzinhos dela, mas quando ela não quer também, ela deixa, fica esse discurso trocado. O PT, ele apostou nessa história, ele imaginou que, olha, eu vou ganhar no grito. Eu vou ganhar no grito, vou dizer... primeiro eu vou dizer que esse projeto não presta porque a Polícia Federal vai ser sucateada. E depois, não, porque o Derrite está protegendo o marginal. Porque não sei o quê. O PT, basicamente, nessa proposta, adotou essa prática de criar factóides em relação ao projeto de lei, e aí ficou esse jogo de empurra. O PT vai lá, criava um factoide, aí vinha o Derrite, não, já que vocês estão dizendo isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ajustar isso aqui. Aí ficou esse bate-bola. Né? Primeiro dizia que a Polícia Federal não ia intervir em crimes de organizações criminosas, depois falou que vai reduzir o financiamento da Polícia Federal. De fato, nesse trecho específico, o texto ele dá essa margem para uma redução de financiamento da Polícia Federal, mas esse, por exemplo, como falou o Rodolfo, era algo muito fácil de se resolver. Bem, já que o projeto está me tirando um pouco de financiamento, vamos organizar aqui entre os parlamentares, olha só, vamos dar um aporte maior para o Fundo da Segurança Pública para recuperar esse recurso da Polícia Federal. É simples. Agora, é muito mais cômodo para o PT utilizar esse discurso. Não, porque o projeto é ruim, eu vou votar contra. Então, assim, não é assim que se faz uma democracia. E depois vai a Gleisi ou o Lindbergh chorar nas redes sociais, porque o projeto que foi aprovado não era o meu projeto. Assim, desculpa, mas parece coisa de criança isso aí, viu? Ricardo Kertzmann. Olha, Wilson e Rodolfo, nenhuma novidade, né? Isso que a gente está assistindo agora, porque esse padrão, essa mesquinhez política do PT, ela é histórica. Pô, se a gente retroagir no tempo, o PT votou contra o Plano Real, gente. O PT votou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. O PT vota contra teto de gastos. O PT, tudo aquilo que ideologicamente o partido ou os manda-chuvas do partido são contra, não importa, pode ser, distribuir cesta básica para necessitados à noite de Natal. Se não for uma pauta que o PT propôs e ele pode ter ganho político, ele vai ser contra e vai acusar alguma coisa. Esse é o padrão deles. E essa mesquinhez política
que também não é só do PT, né? A gente encontra isso também no lado dos bolsonaristas. Essa mesquinhez política, a gente só não a assiste nem de um lado nem de outro quando a pauta é em comum. Quando é para poder aumentar salário, quando é para poder aumentar fundo eleitoral, quando é para poder aumentar o valor das emendas parlamentares. Aí eles se juntam, eles se aglutinam e em 15 segundos e 20 segundos todos aprovam, por maioria e por unanimidade. Agora, o resultado disso, a gente vai ver, a gente tende a ver ano que vem. Todos nós sabemos, e as pesquisas mostram isso de forma cada vez mais clara, que o tema de segurança pública é o principal tema, é a principal preocupação do brasileiro. A oposição vai saber explorar isso muito bem. E o governo do PT vai ter que dar essa resposta, vai ter que arcar com esse custo de chegar ano que vem e ouvir, e é verdade, que eles foram contra o endurecimento das penas contra crime organizado.